E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre o universo de Bleach. E dessa vez eu vou trazer a vocês a discussão sobre se o Ulquiorra é realmente o espada mais forte de todos. Mas você aí que está vendo esse vídeo, saiba que isso aqui é meio que uma parte 3. Pois no meu antigo canal eu já fiz 2 vídeos sobre esse tema do Ulquiorra ser ou não o espada mais poderoso. Então, para que você entenda melhor este vídeo, vá aí na descrição e assista os 2 vídeos antigos do meu outro canal para que as coisas fiquem mais claras. Mas para quem já viu esse vídeo, eu novamente vou trazer essa discussão, pois digamos que eu mudei minha opinião sobre algumas coisas. E após pesquisar e revisitar o universo de Bleach, eu tenho uma visão um pouco diferente hoje em dia. E também outra coisa que eu queria dizer é que boa parte desse vídeo foi inspirado em vídeos que eu vi no canal do O Libélula, que também é um canal que faz conteúdo sobre Bleach, e eu achei bem interessante alguns pontos que eu vi em vídeos dele. Então vão lá e se inscrevam no canal dele, porque se você gosta de Bleach, eu tenho certeza que você vai gostar também do canal. Mas antes, é claro, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! E vamos iniciar o vídeo desmentindo alguns outros argumentos que as pessoas utilizam para dizer que o Ulquiorra não é o espada mais forte e que eu deixei de fora dos meus outros vídeos, ou não me aprofundei tanto no assunto. E o primeiro argumento que eu vou falar aqui é o que as pessoas mais utilizam para reforçar que o ranking dos espadas não está errado, já que já foi dito na obra literalmente que os espadas são ranqueados do mais fraco ao mais poderoso. Então, sendo essa uma informação oficial, fica claro que não há dúvidas sobre quem é o espada mais forte. Porém, isso já foi desmentido em um databook, já que foi dito que na verdade os espadas são ranqueados pelo nível de Heiryoku deles. E você deve estar se perguntando, o que raios é um Heiryoku? Bom, no universo de Bleach existe o Heiatsu e o Heiryoku. O Heiryoku é a energia espiritual que o ser possui, mas não é necessariamente o poder e nível de letalidade daquele ser. Basicamente, imagine uma caixa d'água. Quanto mais cheia for essa caixa d'água, maior é o Heiryoku que o indivíduo possui, ou seja, sua energia espiritual, mas não necessariamente ele consegue atacar com 100% da quantidade de água que possui dentro da sua caixa d'água. Enquanto a Heiatsu, a pressão espiritual, é o poder que o indivíduo expele nos ataques. Ou seja, basicamente seria uma torneira. Então, quanto maior for a pressão espiritual do indivíduo, mais forte é a torneira. Ou seja, mais água ele consegue expelir do Heiryoku, que seria a caixa da água. Então, o que acontece nos espadas é que quanto maior o rank deles, mais água possui nessa caixa da água, digamos assim. Então, não necessariamente Haribel, Baragan, Stark e Yami Resurrection são mais poderosos que o Ulquiorra. O que acontece é que eles possuem mais Heiryoku do que ele. Porém, isso não significa que o Ulquiorra não consiga expelir mais poder do seu Heiryoku do que os outros. Sendo assim, isso faz muito mais sentido, do porquê muitos espadas de ranking menores demonstraram parecer mais fortes do que outros que estavam acima deles. O próximo ponto, também muito utilizado para as pessoas dizerem que o Ulquiorra não é o espada mais forte, é que literalmente já foi dito pelo próprio Ulquiorra, que mesmo que o Ichigo o derrotasse, haviam mais 3 espadas acima do poder dele. Porém, se eu dissesse para você que isso é simplesmente mentira, nesse momento você deve estar confuso. Se você já viu Bleach, você com certeza lembra dessa citação do Ulquiorra. Porém, a verdade é que a frase está meio que traduzida errada. O que o Ichigo pergunta pro Ulquiorra é se ele é o líder dos espadas. E então o Ulquiorra, sendo alguém objetivo e centrado, responde: não, eu sou o espada número 4, então mesmo que você me derrote, há outros 3 espadas acima de mim. Então o Ulquiorra basicamente está se referindo ao ranking dos espadas, não necessariamente se os outros espadas são mais poderosos do que ele. E isso faz sentido levando em consideração a personalidade do Ulquiorra. Não teria porquê, do mais absoluto nada, ele começar a discutir com o Ichigo sobre ele ser o espada mais forte e estar acima dos outros. O Ichigo faz uma pergunta sobre se o Ulquiorra é o líder deles e o Ulquiorra responde de forma objetiva que não, ele é só o espada número 4. Além disso, como é dito pelo próprio Ulquiorra, o Aizen não sabia da segunda etapa. Ou pelo menos o Ulquiorra achava que o Aizen não sabia. Então, do nada, o Ulquiorra meteu o louco que ele seria o espada mais forte, faria o Aizen desconfiar disso. Então esse fator, somado à personalidade do Ulquiorra de não ser um vilão megalomaníaco, ele simplesmente deu uma resposta direta.
indicando que não necessariamente essa frase se refere a quem é mais forte que quem. Outro ponto que eu queria trazer aqui é que um dos argumentos centrais que eu utilizei para dizer que o Ukiyoha é a espada mais forte é que já foi dito pela Unohana que o Ichigo possuía 2 vezes a energia de um capitão em sua Bankai. E como o Ukiyoha literalmente atropelava ainda na primeira etapa o Ichigo Bankai mais Máscara Hollow, ficava óbvio que o Ukiyoha era muito acima dos outros espadas, já que os mesmos tinham dificuldades para lidar com os capitães com a ajuda ali de tenentes ou Vizards. Mas, um argumento que muita gente utilizou, que eu vi posteriormente ao meu vídeo, é que o Ichigo após a luta do Ukiyoha se tornou mais poderoso. Então, essa citação da Unohana não poderia ser levada em consideração. Porém, a fonte disso é literalmente vozes da cabeça de quem usa esse argumento, já que não é dito em lugar nenhum que o Ichigo se tornou mais poderoso. O que é dito e o que é dado a entender é que a máscara Hollow estava diferente e estava mais pesada, e o Ichigo estava com medo de utilizar toda a extensão do poder dele para que o Vastolord não assumisse o controle novamente. Mas em nenhum momento dá a entender ou é dito que o Ichigo está mais poderoso do que ele estava antes da luta contra o Ukiyoha. Na verdade, muito pelo contrário, dá a entender que o Ichigo está mais fraco, como é mostrado na luta contra o Gin. Huecoficación Getsuga Tensho. Ninguno de los dos resultó satisfactorio. ¡Qué triste! En tus condiciones actuales solo decepcionarías al Capitán Aizen. Onde ele esperava mais do poder da máscara Hollow do Ichigo. E ele está mais fraco também por um argumento que eu vou utilizar um pouco mais à frente no vídeo, pois o Ichigo estava com medo de utilizar o seu poder e não estava confiante. Então não faz o menor sentido não considerar essa citação da Unohana, já que não há nenhuma prova concreta de que esse Ichigo é superior ao Ichigo antes da luta contra o Ukiyoha. E por último, vamos finalmente falar dele. Aquele que me fez refletir sobre se o Ukiyoha é realmente o espada mais poderoso. Coyote Stark. Stark pode ser resumido a uma frase que era utilizado muito a um personagem, que no caso Satoru Gojo. Stark é a definição da solidão do mais forte. E eu admito que eu fui um pouco injusto com ele nas análises anteriores, e deveria ter parado para pensar mais sobre o personagem e sobre o que ele representa de fato. Stark é um Hollow nascido no Recomundo, e ele era tão poderoso que apenas a sua presença matava Hollows mais fracos que se aproximavam dele. Além disso, Stark sozinho e sem a ajuda do Hogyoku do Aizen conseguiu tirar a sua máscara e se tornar um Arrancar, ou seja, ele evoluiu naturalmente. Porém, Stark sentia uma solidão imensa. Por não conseguir chegar perto da maioria dos outros Hollows, ele era um ser solitário, mas ele queria fazer parte de algo maior, fazer parte de um bando. Stark é geralmente muito referenciado a um lobo, ou como diz seu próprio nome, um coiote, que são seres que vivem em grandes grupos, em alcateias. Então, um paralelo de um lobo solitário é bem interessante para o personagem. E um dia, Stark, percebendo que ele provavelmente sempre estaria sozinho, ele decidiu dividir a sua alma, criando assim a Lilineth, e enfraquecendo seu poder. Mas mesmo se tornando mais fraco, Stark ainda era um monstro. Aizen, ao chegar no Recomundo, ele simplesmente randomizou o Baragan, que era o rei do Recomundo. Porém, já foi dito pelo próprio Kubo que Aizen tinha cautela com o Stark, e ele demorou um tempo para tentar se aproximar do mesmo, pois ele não sabia qual eram as intenções e personalidade daquele Arrancar. Mas mesmo ao entrar para os espadas, Stark ainda continuou sendo solitário. Aqueles novos seres conseguiam suportar estar na sua presença e seu enorme poder, mas o que Stark queria eram amigos. E ao perceber que ninguém ali se importava um com o outro, e após ver seus companheiros caídos serem completamente descartados pelo Aizen, Stark perdeu a vontade de lutar, e isso foi a sua condenação. A verdade é que Stark, em toda a luta contra o Kyoraku, o Ukitake e os Vizards, ele nunca foi realmente um combatente. Tudo bem, ele utilizou a Resurrection e em alguns momentos ele lutou de fato um pouco mais a sério. Mas Stark nunca mostrou a verdadeira extensão dos seus poderes. E além de não ter mostrado a verdadeira extensão dos seus poderes, uma coisa que eu deixei de fora e ignorei no vídeo anterior, que é um conceito bem importante no universo de Bleach, é que a mentalidade e o autoconhecimento podem mudar de forma extrema o poder de um personagem em Bleach. Então o fato de Stark não querer lutar, sentir uma enorme solidão e estar meio que perdido, pode ter diminuído e muito as suas capacidades verdadeiras. Por isso que em muitos momentos ele parecia ser até mais poderoso do que ele estava em algumas outras partes da luta. E no final, quando Kyoraku começou a utilizar sua Shikai extremamente poderosa, que transforma jogos infantis em realidade, Stark já havia praticamente perdido a vontade de continuar lutando. E ao ver que havia alguém ali capaz de derrotá-lo, ele só aceitou o seu destino. Então o que quero dizer aqui é que sim, o Ukiyoha demonstrou ser mais poderoso do que o Stark que a gente acompanhou em Bleach. Mas o Stark que a gente acompanhou
não estava com o seu verdadeiro poder. Então talvez um Stark, em suas plenas capacidades, sem todas essas questões internas, poderia sim ser muito mais poderoso que o Ukiyoha. E um exemplo disso é o Ichigo. O Ichigo tem um poder imenso dentro dele. No final da obra, quando o Ichigo consegue juntar todos os seus poderes e ter um profundo conhecimento de si mesmo, ele bate de frente contra o Yhwach, utilizando o poder do Rei das Almas. Mas, como em toda a sua jornada Ichigo não tinha um autoconhecimento, ele sempre estava nerfado. E como podíamos ver em seu mundo interior da sua Zanpakuto, as coisas estavam fora de ordem. E provavelmente o mesmo estava acontecendo com o Stark. Ele não conseguia utilizar todo o seu potencial por diversos problemas internos, e por nunca ter alcançado o que ele realmente queria. Muitos podem dizer que o Ukiyoha também tem essa questão do vazio e também não ter um verdadeiro autoconhecimento. E sim, mas o Ukiyoha tinha um objetivo claro. Ao encontrar Aizen e entrar para as espadas, o Ukiyoha ganhou um propósito de vida, que era servir ao Aizen. Então na luta contra o Ichigo, ele sabia muito bem qual eram seus objetivos, o que ele estava fazendo e qual era o seu poder, o que não o limitava. Então, finalizando aqui o vídeo, o Ukiyoha é a espada mais forte sim, mas ele só provavelmente alcançou esse objetivo porque Stark se auto-nerfou. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que finalmente cheguei ao fim deste grande debate sobre o ranking dos espadas e qual é o mais forte. Mas claro, vocês podem dizer aí a opinião de vocês e se vocês têm outros pontos a apresentar nessa discussão. E como eu falei, boa parte do que eu disse aqui nesse vídeo, eu me inspirei no canal O Libelo, então passem lá para dar uma força para ele. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornada de batalha, listas, top 5, entre muitas outras coisas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 ou até aos 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!